pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda de Português e Redação e a nossa aula de hoje é sobre estilística. Bom, eu sei que você já viu esse tema na disciplina de literatura e deve estar se perguntando por que você está tendo que estudar esse tema de novo ou o que diferencia o que a gente vai fazer aqui agora do que você fez anteriormente na disciplina de literatura. Entender que o uso figurativo da língua extrapola a literatura. Muitas vezes ele vai passar para textos também não literários. Isso que eu tô querendo dizer. E o segundo ponto é entender que existem vários tipos de figurações linguísticas. E hoje aqui comigo, na aula de português e redação, vocês irão estudar as figuras de linguagens ligadas ao aspecto sintático. Bom, recuperando dois conceitos fundamentais para a gente entender a questão da estilística. O primeiro conceito é o conceito da denotação, que nada mais é que o emprego de uma determinada palavra ou expressão com o seu sentido literal. Por exemplo, o meu gato chama Daniel. Já a conotação, né, é o emprego de alguma palavra ou expressão, tirando daquela palavra ou expressão o seu sentido literal, fazendo um uso abstracional desse termo, certo? Por exemplo, se eu digo o Daniel é gato, certo? O que eu fiz? Eu continuei usando a palavra gato do ponto de vista sonoro, né? Eu falei G-A-T-O, que junto dá gato, mas eu, ao invés de colocar como referencial dessa palavra o animal, quadrúpede, fofinho, coloquei o cantor Daniel, que é quem eu estou me referindo como um gato, certo? Essa figura de linguagem vocês já viram na aula do professor Arthur, é a metáfora, mas ela é só um exemplo desse uso denotativo e conotativo colocados opostamente. Existem muitos outros e a gente vai estudar o que ficou faltando por aqui. Bom, hoje a gente vai estudar elipse, zeugma, anáfora, hipérbato, silepse, assíndeto, polissíndeto, pleonasmo, anacoluto, quiasmo e apóstrofe. São muitos, por isso... Oi, gente, quiasmo não, quiasmo. Desculpem o erro. Isso que acabei dando uma lidinha aqui, mas porque são muito difíceis de decorar. Até pra mim, então você muito menos não precisa decorar, precisa entender. Dois pontos interessantes que eu gostaria de estar falando. O primeiro é relacionado à questão desse termo, né? Figura de linguagem. Bom, como eu disse, figura de linguagem nada mais é do que usar uma determinada figura para representar algo que já está convencionado na língua, certo? De uma maneira subversiva. Isso que eu falei anteriormente do gato. Gato, no português brasileiro, é aquele animal, certo? Fofinho, quadrúpede, miau, miau. Isso que é um gato. Mas eu estou usando uma outra figura, a figura do cantor Daniel, para se referir a esse código linguístico dito gato. E aí estou subvertendo esse sentido e gerando uma série de impressões, de interpretações a partir dessa minha subversão. Figuras de linguagem brincam com isso de coisa e de nome da coisa, certo? Bom. Oi, gente, uma pausa para explicar uma coisa super importante que me escapou, mas que eu vou retomar aqui. O que a gente está falando nesse ponto é de significante e significado. Por exemplo, significante a gente tem aí a composição das letras M, E, S e A, que formam a palavra mesa, em comparação ao objeto mesa. Entendem? Então, o que a gente está falando é de significante e significado nessa ligação direta. Então, a gente começa pela elipse. A elipse se trata do ocultamento de um ou mais termos dentro de uma mesma oração. Que a gente está pensando no domínio da oração, porque a gente está pensando em figuras de linguagem do aspecto sintático, certo? Bom, do ocultamento, então, de um ou mais termos da oração que ficam subentendidos ou pelo contexto ou pela desinência verbal. Coisas que nós precisamos lembrar. Primeiro pensar na questão da desinência verbal, né? Que o verbo tem uma fórmula que é radical, mais vogal temática, mais desinência modo temporal, mais desinência número pessoal. Então, a gente precisa saber o que é desinência.
E pensar também que a questão do contexto também muitas vezes interfere no uso dessa figura de linguagem, certo? Bom, por exemplo, pensa comigo. Uma pessoa diz: ah, gosto de chocolate. O que ficou faltando nessa frase? Ficou faltando o eu, porque a ordem comum no português brasileiro é sujeito mais verbo mais predicado. Então seria: eu gosto de chocolate. Mas então a gente suprimiu uma palavra. Que palavra é essa? O eu, pronome sujeito. Em oposição, a gente poderia ter, por exemplo, uma outra pessoa, um interlocutor, respondendo eu não. E aí o que estaria sendo suprimido, o que estaria sendo ocultado na oração, seria justamente o gosto. Ah, eu gosto de chocolate. Eu não. Eu não gosto. E por que em cima a gente não falou eu e embaixo a gente falou eu? Simples. Porque quem fala pela segunda vez fala na intenção de se diferenciar da primeira pessoa que falou, certo? Para ela, é muito mais interessante marcar a sua identidade naquele enunciado, eu não, do que dizer o verbo gosto, porque o verbo gosto ficou subentendido pelo contexto que se falava de um gostar, de um gosto, certo? Não diferente da elipse, a gente tem a zeugma, que também é uma figura de linguagem que fala sobre supressões, né? Que fala sobre suprimir determinadas palavras ou expressões ditos anteriormente na oração. Por exemplo, eu acho que a gente serve pra gente esse mesmo exemplo. E aí a gente vai entender que a segunda fala do eu gosto de chocolate, primeira fala. Segunda fala, eu não, acontece uma zeugma, certo? Porque então o gostar já estava inserido naquela situação comunicativa, então subentendeu-se que quando falava eu não, era eu também não gosto, certo? Um ponto importante é entender que na zeugma, geralmente o que vai ser suprimido é o verbo, certo? Pausa para dizer que tanto a elipse quanto a zeugma são figuras de linguagens dedicadas à concisão. Portanto, você pode e deve utilizá-las na sua redação no sentido de ser mais contido, de falar com menos palavras. Claro, fazendo um bom uso, você poderá ser muito bem pontuada, tá bem? Por exemplo, eu vivi em Madrid em 2014. E aí fulano diz, eu não. Eu não o quê? Eu não vivi, certo? Então, sempre quando há supressão de verbo, geralmente vai estar direcionada a esse fenômeno linguístico chamado zeugma. O pleonasmo é um fenômeno muito conhecido por todos nós, estudantes aqui do pré. E vocês vão perceber isso com o nosso slogan, né? Que diz construindo coletivamente junto. Isso não é estranho? É claro que é, e eu já vou explicar por quê. Bom, pleonasmo é a figura de linguagem que busca fazer o uso repetitivo a fim de enfatizar alguma coisa. Bom, então construindo coletivamente juntos supõe um certo pleonasmo entre coletivamente juntos, porque coletivamente já dava a noção de que estavam envolvidas na atividade de construir mais de uma pessoa, certo? Construir coletivamente dá a entender que já estão envolvidos no processo de construir mais uma pessoa. Juntos, então, surge aí como um adjetivo explicativo dessa ação de construindo coletivamente, certo? E por que é um pleonasmo? Porque é um uso enfático não descomprometido e desligado da realidade. Pelo contrário, é justamente por entender que existe uma colaboratividade, um comprometimento tão grande por parte dos integrantes desse pré, que nós não só o construímos colaborativamente e coletivamente, mas sim que nós estamos juntos, unidos, entrelaçados. Isso é pleonasmo, que é diferente, totalmente diferente
de usos repetitivos, assim, sem descompromissados, né? Sem interesse, apenas por vício de linguagem. Por exemplo, entrar para dentro, subir para cima, sair para fora. São pleonasmos, muitas vezes, muito utilizado, né, na nossa fala cotidiana, mas que muitas vezes não tem intenção alguma, é só mesmo erros, vamos dizer assim. Outra figura de linguagem que a gente vai estudar é a anáfora. A anáfora é a repetição da primeira palavra, certo? É a repetição do início da primeira palavra ou termo em um determinado verso ou frase. Bom, a gente tem aqui um poema muito conhecido de vocês, do Camões, que diz assim: amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Então, esse é isso, é aquilo, é não sei o que, está sendo... é uma figura de linguagem anáfora do ponto de vista de que ela retoma o sentido do amor, certo? O amor é isso, é aquilo, é aquilo. Então, esse aquilo que eu estou falando poderia facilmente ser substituído como complemento verbal de o amor é, certo? Bom, polissíndeto. Basicamente é a repetição da conjunção coordenativa. Por exemplo, você é linda e carinhosa e doce e amorosa. Eu não precisaria estar utilizando essa conjunção coordenativa, mas eu faço esse uso na intenção de demarcar essa quantidade mesmo. Você é linda e bonita e legal. E faço uso dessa conjunção coordenativa no sentido de demarcar essa construção dessa pessoa que eu estou descrevendo. Em oposição, a gente vai ter o assíndeto, né? Que é basicamente a não utilização de nenhuma conjunção coordenativa, mesmo quando a gente vai aí juntar orações coordenadas. Por exemplo, cheguei, encarei, venci. Certo? Então a gente tira os usos da conjunção coordenada também com esse sentido intencional de repente dar uma demarcação temporal ou de sair de uma oração para outra de uma maneira mais abrupta. Isso tudo são usos metafóricos, não. São usos figurados da língua, né? São uma série de mecanismos os quais a gente dispõe para construir sentido. Bom, a silepse, então, é essa figura de linguagem que fala da não concordância, né? Bom, existem 3 tipos de silepse: de pessoa, de número e de gênero. Vou exemplificar com a de gênero, que eu acho que é uma boa maneira de entender essa falta de concordância entre a pessoa e o verbo. Por exemplo, se eu digo: se você acha Maria Carmen feio, chame-me de Marica. Certo? Ou seja, em que feio, o adjetivo feio, está concordando com o nome, né? E não se você acha Maria Carmen. Não é se você acha a Maria Carmen, e sim o nome Maria Carmen, certo? E na expressão, na oração, há essa falta de concordância, mas entende-se, certo? Que a referência, então, é ao nome e não a Maria Carmen. Belezinha? Bom, uma outra figura de linguagem importantíssima pra gente aqui, que estudaremos, é o hipérbato acontece quando há uma inversão da ordem direta na oração, né? Por exemplo, quando dizemos: de tudo o meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre, a gente está fazendo uma inversão direta, porque no fundo o que a gente queria dizer é: serei atento ao meu amor antes de tudo, certo? A gente tá antecipando, aliás, a gente tá colocando o antes de tudo, que é esse termo oracional que tá aí dando uma noção, né, de prioridade antes de tudo, que geralmente vai depois, certo? A gente tá antecipando ele na oração.
A figura de linguagem anacoluto, ela trata-se basicamente de uma ruptura sintática. Por exemplo, quando eu digo o homem daqui, seu conceito de fidelidade é muito mais subjetivo. Ou seja, o homem daqui, pá, rompi. O seu conceito de fidelidade é muito mais subjetivo. Bom, outro tipo de figura de linguagem do aspecto sintático é o quiasmo. O que é quiasmo? Bom, basicamente é uma figura de estilo que apresenta a repetição, como muitas outras figuras que a gente viu, invertendo a ordem das palavras. Por exemplo, melhor que viver sonhando é sonhar vivendo. Bom, a gente vê muito isso em anúncio de publicidade, é muito comum. Por exemplo, o silêncio da voz é a voz do silêncio, né? Um poema famosíssimo do Olavo Bilac. Tinhas a alma de sonho povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Ou seja, quando a gente faz esse jogo de inversão de palavra, apóstrofe é uma figura de linguagem do aspecto sintático utilizada para evocar um ser animado ou não. Por exemplo, quando dizemos: ó mar sagrado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por termos cruzados, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse o nosso, ó mar. Nesse excerto, ó mar, então é essa apóstrofe que se faz nesse sentido de chamar, né, de evocar uma pessoa animada ou não, e aí no caso é não animado, que seria o mar, certo? Bom, essas são as figuras de linguagem que a gente viu hoje. Façam os exercícios para ficar mais claro, voltem no vídeo se for preciso. Eu espero que dê tudo certo e que vocês consigam estudar bem. Tchau, tchau, se cuidem! Gente, pausando a despedida para dizer que quem ainda não me entregou as redações atrasadas, me entregue. Quem já entregou, mas ainda não obteve resposta, reenvie a mensagem para mim. E assim a gente vai seguindo nossos estudos. Qualquer dúvida é só falar comigo. Beijo grande e tchau, tchau!